preparei um almoço do Dia das Mães maravilhoso para nós. O que é isso? Eu não quero isso, eu não gosto. Você vai comer. Eu não vou comer nada. Você vai comer. Eu não vou comer, eu não vou comer e pronto. Essa é a educação que você dá para sua filha? Agora você vai comer. Eu não vou comer nada. Meu Deus, essa menina está muito desobediente. Senhor, o que eu faço, Rei da Glória? A geração vida, ela não está, a Sara não está aprendendo nada na geração vida. Senhor, meu Deus. Cena comum nos almoços e jantares de família. E outras cenas parecidas como essa, certamente você e eu temos presenciado nos dias de hoje. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus sobre disciplina de filhos. Então convido você a ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vou fazer uma oração, pedir que Deus nos direcione. Nesta noite do domingo, você a cabeça comigo, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Pai Celestial, pelo privilégio que temos mais uma vez na Tua casa nesta noite. Seja engrandecido o Espírito Santo, seja engrandecido o nosso Deus amado, por nos amar e por nos conceder esta grande oportunidade que estamos tendo aqui nesta noite. Deus, não há dúvidas o quanto o Senhor ama a família. O Senhor criou a família, o Senhor fez promessas para a família. E Deus, nós nos encontramos aqui nesta noite, prontos para receber do Teu Espírito a instrução para a nossa casa. Aqueles que já são pais, aqueles que ainda não são pais, também aqueles que são filhos, ó Deus, que o Senhor hoje fale poderosamente com o Teu Santo Espírito a cada coração aqui, para que possamos refletir, aprender, sermos transformados e modificados pela Tua palavra. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus, meu irmão. Salvem a Família é o nosso tema mensal. E nós temos hoje o tema Disciplina em Extinção. A disciplina está em extinção. A disciplina está correndo perigo. A disciplina não tem sido vista em muitos lares, tem sido vista em muitos casamentos. E a primeira coisa que nós podemos refletir no século em que nós vivemos, é que esse assunto é um tema altamente controverso. Esse assunto é um tema que faz muita gente torcer o bico quando se fala em disciplinar filhos. Por que esse assunto é altamente controverso? Primeiro, porque hoje nós temos concepções distintas acerca de quem é a criança e qual o papel dos pais em sua orientação. E me desculpe aqui você, pedagogo, papai, mamãe, psicólogo, hoje nós temos teorias que vão dizer que a criança é um ser lindo e já praticamente pronto para o crescimento, e o papel dos pais é gerenciar esse crescimento e dando um apoio para que ele se torne aquilo que ele deverá se tornar, porque ele já foi pronto e preparado para o seu crescimento. Mas também nós podemos concordar, e desculpe você, pedagogo, psicólogo, é que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos entender que sim, o homem e a criança foram formados à imagem e semelhança de Deus, mas em Gênesis 3 houve uma ruptura. E o ser humano, ele sempre vai pender para o mal. Então, o papel dos pais não é apenas observar e ficar como quem vai vigiando e orientando apenas um caminho. Mas devemos ter bem claro quem é a criança. E temos que ter bem claro qual é o papel dos pais na criação das crianças. Quem é a criança? É um ser à imagem e semelhança de Deus, mas também é um ser que sozinho tende ao fracasso. Sozinho
tende à perdição, porque a criança, como todo ser humano, é um ser que pende para o mal. Daí o papel dos pais. Uma segunda coisa que traz, no século de hoje, muita dificuldade é essa confusão entre a disciplina física, que é bíblica, e a violência contra a criança. Disciplina física é uma coisa, a violência contra a criança é outro tipo de coisa. A violência contra a criança, a mãe não deve não só tolerar, mas, se for o caso, denunciar. Mas isso não abre mão completamente da disciplina física, que é bíblica. Como falou aqui a Beth, em cima da geladeira tem uma varinha lá preparada para os meus filhos. É bíblico. Mas também a verdade é que há uma confusão hoje na sociedade de que os pais perdem o caminho da disciplina física e acaba virando violência contra a criança. E há um reducionismo do conceito disciplina de filhos para a prática de castigo físico. E disciplinar filho não é colocar filho de castigo. Há pais que acham que disciplinar filho é colocar o filho de castigo, ou apenas fazer com que ele pague pelos seus atos, porque isso é muito fácil. Você não gostou do que ele fez, você vai para o seu quarto agora, você está de castigo até o fim do dia. Mas pai, não tem mais pai, mas não tem mais mãe, você está de castigo. Disciplina não se reduz a castigo. Isso não é disciplinar filhos. Faz parte a disciplina? Faz parte. Faz parte, algumas vezes, ele arcar com os danos dos seus atos, e, se for preciso também, físico, com a palmadinha, faz parte. Mas nós temos aí uma confusão e pais que perdem um caminho na disciplina física e acabam sendo violentando os seus filhos fisicamente, ou achando que a disciplina ela se resume a um castigo físico. Em pesquisas, eu quero compartilhar algumas coisas. Um exemplo da realidade que nós vivemos. A Ana Cássia Maturano postou no ano de 2009, se não me engano, no Globo, com esse título: Castigos físicos mostram descontrole dos pais diante dos filhos. Pais descontrolados, irritados, ao tentar disciplinar os seus filhos, são violentos e mostram descontrole. Olha o que ela escreveu nessa coluna do Globo.com, dia 22 de 4 de 2010. Algo tão ou mais antigo que a Bíblia, que parece não mudar nunca, é o fato das pessoas usarem de punições físicas para educar suas crianças. Por mais que se demonstrem, através de várias pesquisas, que não são poucas, os danos que essa prática traz, ela ainda não foi abandonada. Crianças agredidas quando pequenas, entendo aqui, irmãos, agredidas e não disciplinadas fisicamente. Crianças agredidas quando pequenas têm a maior propensão de se tornarem agressivas e de terem déficits cognitivos. E ela continua. Usar de castigos físicos mostra o descontrole dos pais diante das frustrações com os filhos. Pais frustrados. Por quê? Porque esses filhos não são como eles gostariam que fossem. Esses filhos não são como eles querem. E o que eles fazem, frustrados, eles agridem os filhos em descontrole emocional e físico. E a impossibilidade de agir de outra maneira. Pais frustrados: eu gostaria que meu filho fosse assim, que ele se comportasse assim. Como ele não é e não se comporta assim, e observe, irmãos, que muitas vezes não só o que o filho não faz o que nós queremos, mas o filho não é do jeito que você gostaria que ele fosse. Há pais que gostariam de pegar o filho de 2, 3 aninhos, colocar no sofá às 8 horas da manhã, ele ficar até meio-dia de almoçar. Aí você vai, tira ele, coloca lá e abre a boquinha dele, vai com a colher e dá a comidinha. Aí você fecha a boquinha dele, meio-dia e meio, 1 hora, volta, coloca ele no sofá e lá ele fica até as 5. Hipnotizado. Pastor, é o filho perfeito. Pais que gostariam de filhos mais sossegados, mas eles são superativos.
E por não serem da forma que os pais gostariam que eles fossem, não estamos falando sobre ações, mas estamos falando de comportamento, temperamento. Os pais batem no filho. Ou, ao contrário, também é verdade. Pais que gostariam do filho mais ativo para poder compartilhar, jogar uma bola, e o filho não é superativo, ele é calmo. Isso irrita o pai. Tem criança que apanha porque é quieta. Já dizia aquela frase, eu não sei porque eu estou batendo, mas ele sabe que está apanhando. Então observe que pais perdem completamente o controle, ficam descontrolados diante de como os filhos são e usam de violência. Esse é um exemplo desta realidade. Há um texto que foi publicado na Veja, também no ano de 2010, do Valdir Carrasco. Bom, ele tinha que se trabalhar com disciplina, com esse nome, Valdir Carrasco. Ele publicou na Veja de 2010 uma matéria chamada O Silêncio dos Pais, que eu tenho a matéria aqui, eu vou ler para você. O Valdir Carrasco disse assim: há pouco tempo recebi a visita de um amigo acompanhado por um casal com um filho pequeno. O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava enquanto nós conversávamos. Sem me pedir, disse ele, a mãe pegou um tamborzinho hindu que estava pendurado na parede e deu para o seu filho brincar. O menino se acalmou. Continuei a conversa com os olhos nas visitas, o outro no tambor. Tratava-se de um presente enviado por uma grande amiga que vive na Inglaterra. Na despedida, o garoto continuava com o tambor sorridente e a mãe declarou: agora não dá mais para tirar dele, ele vai ter que levar. Sinto muito, mas é de estimação, respondi. Brava, a mulher convenceu o filho a me devolver o tamborzinho. Soube eu mais tarde que ela me chamou de mal educado. Pensei, e o garoto? Vai crescer achando que pode entrar na casa dos outros e pegar o que quiser. Certa vez, disse ele, recebi a visita de um casal de amigos com um filho de 6 anos. O pimpolho começou a pular no meu puff de camurça sem parar, como se fosse uma cama elástica. A mãe olhou e sorriu. O pai nem prestou atenção. As botinhas sujavam o tecido. Fico sem jeito diante da falta de educação alheia. Timidamente pedi: pare de pular, senão vai estragar o meu puff. Ofendida, a mãe disse não gostar que dessem ordens a seu filho. Meu puff ficou cheio de marcas. Tive que trocar o tecido. Em restaurantes, então, nem se fala. Em um sábado, eu e um amigo fomos almoçar em uma cantina italiana. Meses adiante, um garotinho saltou da cadeira, correu pelo salão aos gritos. Os pais comiam calmamente enquanto ele infernizava o restaurante inteiro. De vez em quando, a mãe o chamava com voz fraca: vem cá. O menino não obedecia. Trombou nas pernas de um garçom e caiu no chão. Gritou tão alto quanto um personagem de filme de terror. O pai dispôs-se a abandonar o prato de lasanha para pegá-lo no colo. Ele gritou ainda mais alto. Logo passou. Em minutos, o garoto voltou a se comportar como se estivesse no playground de seu prédio. É injusto dizer que isso é coisa de brasileiro. Recentemente, em uma viagem a Edimburgo, na Escócia, tomei um ônibus turístico que percorria a cidade com um guia explicando os seus principais pontos. No primeiro banco sentava uma mulher com uma menina linda, de uns 2 anos. A garota não parava de gritar. O passeio se tornou torturante. A guia de meia-idade tentava delicadamente conter a garota. A mãe não dizia uma palavra. Finalmente, a guia pediu: por favor, fique quieta. Deixe os outros passageiros aproveitarem. A menina não entendeu. A mãe continuou muda, ausente. Pior é quando acontece em viagens de avião. Sei que é exaustiva para uma criança, mas também é desesperador ouvir gritinhos e choros horas a fio, sem que os pais nem tentem resolver a situação. Disse ele: quando criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar. Minha mãe avisava ao sair de casa: não vá fazer manha. Cresci com a noção de que se deve respeitar o próximo. Os pais podem evitar atividades cansativas que alterem o humor da criança.
Já vi uma jovem no museu com um filho de colo. Obviamente, o menino se irritou. Também existem situações inevitáveis, como viagens. Sinto uma solidariedade instintiva diante de pais que viajam com crianças pequenas. Terrível é quando deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer. Definir limites é importante. Que educação é essa que não ensina o respeito ao próximo? Talvez certos pais modernos achem que também podem tudo. E esse é o problema. Valcir Carrasco. Esta matéria publicada no ano de 2010 na Veja, de suas experiências. Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. E vamos ministrar nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é o texto de Paulo aos Efésios. E a primeira observação diz: filhos, obedeçam a seus pais. No versículo 3 diz: pois isso é justo, isso é correto. E a primeira observação que fazemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando de uma lei natural. Obedeça ao seu pai e à sua mãe. Isso é justo e é correto. Isso independe se você é cristão, se você é evangélico. Isso depende se seus pais são ou não cristãos ou evangélicos. Há uma lei natural. Sabemos que há muitas leis que regem o universo, criadas por Deus. Leis da física, leis da ciência, leis da natureza, leis divinas. Aqui trata-se de uma lei natural. Mas, pastor, não está nos mandamentos, não é uma lei de Deus, é uma lei natural. Do tipo, não atravessarás fora da faixa de pedestre. Natural. Não deixarás o seu ar-condicionado ligado num tal período, porque senão a sua conta vira alta. Leis naturais. E aqui o apóstolo Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo e é correto. Você, os que está aqui que é filho, jovem, adolescente, criança, adulto, há uma lei natural, que é obedecer aos nossos pais. Isso é o certo. Independe se você é cristão, independe se seus pais são cristãos. É uma lei natural, como atravessar na faixa de pedestre, como beber água, fazer exercício físico. Toda lei natural que não é cumprida nos traz danos e prejuízos naturais. É simples assim. Isso é justo e isso é correto. No versículo 2, há então uma observação de um mandamento divino. Filhos, obedeçam seus pais, pois é um mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. E é um mandamento com promessa. Em termos de disciplina de filhos, ainda estamos falando para os filhos. Honra o teu pai e tua mãe, porque além de ser o certo a fazer, saiba você que ainda é um mandamento de Deus que te trará benefícios. Honrar o teu pai e a tua mãe. Há um livro sobre liderança chamado A Escala de um Líder, sobre obediência e honra, falando sobre filhos obedecer aos seus pais. Há pelo menos 2 tipos de obediência. Há aquela obediência que é de coração. Como é a obediência de coração? Eu entendo que fazendo isso, obedecendo a meu pai ou minha mãe, eu quero crer que é o melhor. Eles querem o melhor para mim, por isso vou obedecê-los. Qual é o pai ou a mãe que quer o pior para o filho? A não ser que seja com um pai ou uma mãe completamente desequilibrado. Mas todo pai e toda mãe quer melhor para o filho. Até mães que largam seus filhos em portas de orfanato é uma forma
que elas acham estar fazendo melhor para o filho. Eu não tenho condições de criar meu filho. Eu tive um filho sem planejar, ou fui estuprada, ou não planejei, não tenho marido, vivo de favor, não tenho salário, eu sozinha não consigo nem me alimentar, então eu vou dar o meu filho para uma instituição para que ele possa ter vida. Até as mães que colocam seus filhos para adoção, elas estão pensando no bem para o filho. Obediência de coração é, eu vou obedecer o meu pai e minha mãe, porque eu creio que é uma lei natural, é um mandamento de Deus, e eles mandam e eles me instruem porque eles querem o melhor para mim. Mas, além da obediência de coração, há a obediência complacente. A obediência complacente, ela não é de coração, ela somente é física. É daquele tipo de diálogo que você escuta assim, eu escutei esse diálogo. A mãe diz, senta menino, não vou sentar. Senta garoto, não vou sentar. Senta agora. Ele vai, senta, mas diz, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. É a obediência complacente, não é de coração. Isso não é obediência de verdade. Você agir só para fazer a sua mãe e o seu pai se aquietarem, ou no jargão de hoje, calarem a boca, não aguento mais ouvir o meu pai e a mãe me dando essa ordem, eu vou fazer isso porque não aguento mais, mas por dentro não estou fazendo. Isso é uma obediência complacente. Você, filho que está me escutando, falando sobre disciplina, não faça isso com seu pai, nem com ninguém. Seja obediente. Obedeça de coração. Diz o livro assim, por causa do abuso aos direitos, a obediência não é vista com bons olhos em muitos círculos, mas o tipo de obediência necessário para alinhar-se com a verdade é aquela que vem de coração. O que não significa deixar de lado o direito dado por Deus de questionar ou pedir. Você, filho, você pode questionar ou pedir, mas mamãe, papai, por que o Senhor está me orientando? E você, papai e mamãe, é bom que você tenha um porquê. Porque também você, se não tiver um porquê, está completamente fora do que é uma disciplina. Aí pode ser gosto seu, vontade sua, ou para mostrar quem é que manda. Mas, papai, por que eu tenho que sentar? Não sei, não interessa. É só para provar quem é que manda. Eu quero que você sente, então senta. Não tem muita lógica. Isso não é disciplinar filhos, isso é agir de abuso de autoridade. Então, para o filho, é plausível o direito dado por Deus de perguntar e questionar. Papai, por que isso? Não é por que isso, meu filho? Isso aqui é para o seu bem e tal. É como meu filho diz. Eu digo assim, ó, campeão, 10 horas em casa, aí a gente negocia. 10h30, papai? Não, 10 horas. 10h30? 10h15? Bom para todo mundo? Então, 10h15. Você perguntar, por que 10h15, pai? Todo mundo chega em casa 1h da manhã, eu digo, não quero o seu bem. Não quero que você tome um tiro na rua, ser assaltado, mas pastor, que isso? O Senhor é muito negativo. Essa semana, liguei para um amigo meu de manhã, minha esposa não deixa mentir, liguei, acho que foi terça ou quarta-feira, perguntei, 8h30 da manhã, e aí, como é que tá? Um amigo não é cristão, está desviado na verdade, tem uma loja. Como é que tá? Não direito a minha ação, como é que tá, Sandro? Pô, cara, estou aqui, não vou nem abrir hoje, eu estou aqui na Clínica São Gonçalo com o meu sócio, também conheço o Carlos Eduardo. O que foi? Ô, rapaz, a gente chegamos, abrimos a loja, ele foi ele comprar pão, na volta, foi assaltado, tomou um tiro na perna. Comprar pão. E está no hospital, não ficou internado porque a bala não pegou no osso, mas varou só a parte da musculatura. Entrou na frente e estava atrás. Foi comprar pão. Ah, pastor, mas ele é porque era desviado, né? Isso aí é um aviso de Deus. Não. Há 2 semanas, já compartilhei aqui, um dos nossos familiares nos informou que a sua esposa saiu de manhã para trabalhar, que faz parte da nossa família, por parte da minha esposa Adriana, e que ela foi abordada por jovens assaltantes, botaram a arma na cabeça dela e levaram o carro dela. Carro da família, de irmãos que servem ao Senhor, mas que não são displicentes e fizeram o seguro do carro. Para você ter uma noção, irmãos, que quando nós colocamos limite para os nossos filhos, você, filho que me escuta, quando seu pai coloca limite, ele somente quer o seu bem, ele não quer o seu mal.
Mas você, pai, ao disciplinar o seu filho, tem que saber o porquê que está fazendo. Porque o seu filho tem o direito de perguntar o porquê. Qual a intenção? Mas o seu papel principal como filho é obedecer de coração. Eu leio aí, a obediência que vem do coração diz: farei isso porque confio em você e acredito que é para o nosso bem. Pais bem-intencionados e filhos que obedecem de coração, tudo lhe vai bem. É mandamento, é promessa de Deus. E continua, além de ser mandamento de Deus, tem promessa no versículo 3. Por que os filhos devem obedecer aos seus pais? Pois é fonte de bênção. Para quê? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É fato que filhos que não obedecem aos seus pais, eles burlam a lei natural de obediência e burlam o mandamento de Deus. Qual é a vantagem disso? Nenhuma, você filho. Não há vantagem nenhuma em desobedecer os seus pais. Você poderá sofrer danos físicos deste mundo e também danos espirituais, porque se você for obediente, diz aqui que terá vida longa, mas se você não for obediente, você não terá vida longa, por dois motivos simples. Não terá vida longa de forma de bênção e promessa de Deus, como também desobedecendo aos seus pais e não fazendo o que eles pedem que você faça, você poderá passar por uma situação muito delicada nesta vida. Em baladas, em noitadas, em chopadas, em desobediência. Não, o pastor não está dizendo que você não deve sair de casa, mas tudo com o consenso dos seus pais. Estou falando para filhos, a princípio. Faça isso. E para os pais, a palavra de Deus diz: pais, simplesmente sejam pais. E aí está o grande problema deste século. Pais não querem ser pais, querem ser brother, querem ser parceiro, querem ser o melhor amigo que o filho tem. Digo para você, amigo seu filho tem um monte, pai não tem nenhum. Ele precisa de um. Sim, seja amigo do seu filho também, mas em primeiro lugar está a sua paternidade. O seu filho precisa de um pai. Você, pai que me escuta, a Bíblia diz assim, no versículo 4, o texto que nós lemos diz: pais, não irritem seus filhos. E uma forma que nós temos das muitas variedades que vamos falar aqui, de irritar os filhos, é não sendo pais. Saiba você que muitas atitudes que o seu filho tem de indisciplina, de rebeldia, é porque você não está sendo pai ou mãe. Aqui é pais, papai e mamãe. Muitas tatuagens que os adolescentes fazem não é porque eles gostam, é para chamar a atenção dos pais. Aquele cabelo vermelho que sua filha pintou, não é porque ela gosta, é para chamar a sua atenção. O que falar dos olhos pretos, das unhas pretas, dos piercings, tatuagens e brincos? Muitas vezes, uma porcentagem bem maior, é para chamar a atenção dos pais, para dizer: alô, alguém aí? Preste atenção em mim. Alguém aí? Eu tenho mãe, tenho pai. Hoje nós temos filhos que em casa não têm pais, têm amigos. Já soube de uma história que em casa todo mundo se tratava pelo nome. Vamos supor, lá em casa, meu filho me chama de Sandro, uma suposição, porque não chama. Sandro, passa a manteiga. Chega para a mãe: Adriana, passa para minha faca. Já soube de uma história que toda a família se comportava assim. Por quê? Não, gente, estamos de acordo que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Isso é fracasso. É pai. É senhor. Sem aquele comportamento, de cima do seu filho. Não, eu sou a lei. Não é isso. Mas nós temos papéis instituídos por Deus, e o papel do pai é: seja pai, simplesmente pai. Seja primeiramente pai. Não provoquem a ira de seus filhos. O que mais? Não gerem o desânimo em seus filhos. Não irrite o seu filho e não gere desânimo nele. Mas como que eu irrito meu filho?
Como que eu gero desânimo no meu filho? A pergunta, como que eu posso irritar o meu filho? Como que eu posso provocar ira no meu filho? Como que eu posso gerar desânimo no meu filho? Se você está interessado hoje em irritar o teu filho, eu quero te ajudar. Como irritar o seu filho? Pastor, agora vou me vingar daquele garoto. A intenção não é você irritar o seu filho, mas em como irritar o seu filho, você poderá identificar algumas coisas que você está fazendo em casa. Como irritar o seu filho? Primeira coisa, abuse de sua autoridade com demandas descabidas ou violência. Já falamos aqui sobre isso. Apenas diga, eu quero, estou mandando, porque não interessa. Eu mando autoridade descabida. Ou haja de violência desmerecida ou violência completamente descontrolada. Faça isso e você vai irritar e vai desanimar o seu filho constantemente, um dia após o outro. Faça isso e você terá sucesso em irritar o seu filho, te garanto. Viva de forma inconsistente. Como? Falando de um jeito e vendo de outro. Chega para o seu filho assim, meu filho, papai é muito vivido. Se você quer se tornar um homem de caráter, você deve dizer não para as coisas que vão contra a palavra de Deus. Meu filho, você deve ser uma pessoa exemplar. Cuidado, ok? Sim, papai. Sai de carro com seu filho, o guarda te para. Ó, farol queimado, o carro está preso. Não, seu guarda, chega aí. Aqui, ó. 20, 5. Cafezinho para o senhor. Seu filho está vendo. Isso é o quê? Viver de uma forma inconsistente. Fala o que ele deve fazer e não faça o que você falou. Falamos sobre isso na última reunião de homens, sobre o compromisso da palavra. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Quer irritar mais o seu filho? Não estabeleça rotinas, tarefas e limites a serem observados. Filhos têm que ter limites. Filhos têm que ter tarefas e rotinas. Filho ocioso, ele vai arrumar alguma coisa para fazer. Não é encher o seu filho de tarefa para que você não tenha tempo com ele. Mas filho tem que ter rotina, tem que ter uma ordem, tem que impor limites a serem observados. Olha, acordar a tal hora, chegar em casa a tal hora, o almoço a tal hora, estudar a tal hora, a televisão desliga a tal hora. Tarefas, rotinas que são rotinas, tarefas que se repetem, vira uma rotina e sempre com limite. Filho que não tem rotina de tarefas e não tem limites, certamente ficam filhos irritados e filhos desanimados. Sempre faça críticas e nunca manifeste admiração ou elogio. Quando seu filho tirar 5, reclame, é seu direito. Quando ele tirar 10, você diga, não faz mais do que a sua obrigação. Você não trabalha, você não lava a louça, você não lava banheiro, né? Você não tem patrão. Ele vai dizer assim, quem dera, né? Se o patrão não tivesse senhor como meu pai. Então tirar 10 é mais do que a sua obrigação. Quer irritar o seu filho? Só cobre o lado negativo que é ruim. Quando tiver coisas boas, não comente, nem compartilhe e nem curta. Como irritar o seu filho? Seja passivo e omisso no processo, não correspondendo às necessidades do seu filho. O seu filho tem necessidades e você não pode ser omisso nesse processo de crescimento do seu filho. Eu costumo dizer, pai e mãe, que uma criança entre 1 a 12, 16 anos, há pais que entulham os filhos de coisas. Há filhos que, para dormir, o pai tem que entrar tirando os brinquedos e pendurando no teto, na saca. É tanto brinquedo que não dá nem para ver a cama. Digo para você, o seu filho, nessa idade de 0 a 16 anos, o que ele menos quer é o seu dinheiro. É fato, de uma idade, o que ele mais vai querer é o seu trocado. Para sair com a namorada, botar a gasolina no carro. Mas, em uma certa idade, o que ele menos quer é o seu dinheiro. E tem pais que acham que o que o filho precisa é dinheiro e de coisas, e entulha o quarto de brinquedo. Eles não estão atentos às reais necessidades do filho, de afeto, de carinho, disciplina, uma boa conversa, uma boa chinelada. Precisam ser observados, corrigidos. Filhos que estão esperando uma correção do pai, estão aprontando, esperando que o pai o corrija, porque assim eles se sentem cuidados,
amados e protegidos. Não tem ninguém que cuide de mim, não tem ninguém que observe o que eu faço. Quem faz isso por mim? Eu tenho muitos amigos, mas não tenho mais pai, não tenho mãe. Finalizando, como irritar o seu filho? Quando fizer uso da disciplina, faça na hora e da forma errada. Pais que disciplinam seus filhos na hora errada. Pais que disciplinam seus filhos da forma errada. Disciplinam os filhos publicamente, isso os envergonha. Disciplinam seus filhos em praça pública de shopping, de alimentação. Disciplinam seus filhos em encontros de família, de festa. Irmãos, não foi uma nem duas vezes que eu já vi de acabar a festa. Acabar. Gente, dá licença, vem cá, garoto. E vai pro banheiro. Você só escuta, ai, 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 ai. E sai, mamãe, toca a festa. Mas ninguém toca mais a festa. Acabou a festa. Não educou em casa, quer educar na casa dos outros, não dá mais tempo. Isso vai irritar profundamente seu filho. Até porque tem que saber a idade que você pode corrigir fisicamente, não pode mais. Eu costumo dizer que a educação de filhos, entre essa faixa de 5 a 12 e de 12 a 16, ela tem diferença de 1 palmo. De 1 palmo. Certo? É esse palmo aqui, ó. De 5 até 7 anos você corrige aqui atrás. Depois de 7 anos, não dá mais, você corrige aqui, ó. Pai, me dá dinheiro para... Não. Volta lá e faz o que tem que fazer. Pai, eu queria ir no cinema. Não, não, senhor. A disciplina é aqui, ó. Tem dinheiro para tu não, garoto. Viu, mas você falou com a sua mãe? Senta e conversa. Olha, não se deve falar assim com sua mãe, tem que respeitar e tal, autoridade dada por Deus e tal. Entendeu? Entendeu. Entendi, pai. Poxa, pai, muito obrigado pela repreensão, mas não tem 10, 15 reais, não. Acabou. Entendeu? Não faça mais. Não tem dinheiro. Pais que pegam um filho de 8 ou 9 anos e quer dar cinto, chinelada, quer gritar na rua, você vai irritar e vai desanimar o seu filho. Não faça isso. Você, pai, seja pai, disciplina, mas com sabedoria. Se você evitar essas coisas, você vai evitar de irritar e desanimar o seu filho. A palavra de Deus diz, pais, não irritem os vossos filhos. Disciplinem com amor. Coloquem, sim, limites. Filhos sem limite, já falei, quando crescer viram monstrinhos. Coloquem limites nos seus filhos, do que eles assistem, da hora que assistem, do que fazem, do que comem, do que bebem. É o seu papel, pai e mãe. Ah, pastor, tem mais o que fazer. Olha, eu tenho que ler isso aqui, tenho que prestar conta para esse trabalho, ler esse livro, entregar isso aqui, doutorado. Irmão, se Deus te deu filhos no tipo de vida que você tem, isso não te dá autorização para que você deixe os filhos de lado. Você tem que disciplinar os seus filhos. Pais, simplesmente sejam pais e não irritem os seus filhos. O que mais a Bíblia diz? Versículo 4, parte B. Assumam a responsabilidade pelo desenvolvimento de seus filhos à maturidade. Nós disciplinamos os nossos filhos, preparando-os para a maturidade. Versículo diz, antes criem-nos. O papel do pai e da mãe é criar o filho e não conviver com ele simplesmente. Pais que não criam seus filhos jamais terão jovens preparados para a maturidade. O que é criar o filho? Na intenção de criar o filho, é guiar uma criança na direção da maturidade, suprindo suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. O seu filho precisa que você supra as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Se você só suprir as necessidades físicas, ainda ficaram coisas pendentes. O que eu faço mais, pastor? Ele tem um tênis de marca, ele tem mochila de marca, tem relógio de marca, tem tudo do bom e do melhor. Mas e o emocional? De sentar, conversar, perguntar, rir junto, chorar junto. E a parte espiritual? É como só entender que a disciplina é colocar de castigo. Você, pai, você não pode simplesmente fingir ou achar que o seu filho vai crescer sozinho e no final tudo vai dar certo. Você se equivoca, vai dar errado. Hoje estamos batalhando, não digo que nós estamos batalhando, mas estamos hoje passando por uma situação no nosso país onde se fala sobre a diminuição da maioridade penal.
Quem cometer crime abaixo de 18 anos deve responder. Postaram essa semana aí na internet um garoto de 12 anos, não sei quem viu, nos Estados Unidos, no corredor da sua cela, com as mãos algemadas, 12 anos, foi preso por 25 anos por homicídio doloso, com intenção de matar. 12 anos. O que prova que uma criança de 12 anos sabe o que está fazendo. Não estou falando que sou a favor ou contra, mas um dos problemas é que pais estão achando que seus filhos vão crescer sozinhos. Acham que os seus filhos, no final, tudo vai dar certo. É só administrar, dar um tênis, uma roupa, ele vai se criar. E esse é um grande problema, e é aqui que mora o problema. Pais que não entendem que o seu filho precisa e tem necessidades não só físicas, mas emocionais e espirituais. Um psicanalista publicou na revista Veja, em 2009, Jean-Pierre Lebrun, 2 conceitos ou 2 problemas vistos por ele. O primeiro problema que ele postou é: os pais não se apresentam como geração acima de seus filhos. Pais que não se comportam como geração que está acima dos seus filhos. Ele disse assim: desde sempre, quando se levam os filhos pela primeira vez à escola, eles choram, os filhos choram. Ele diz: hoje em dia, normalmente, os pais é que choram. Ele vai ficar bem. Ai, meu filhinho. Os pais não se colocam uma geração acima do filho, se colocam no mesmo equilíbrio emocional. Está errado. Os filhos têm que ver na figura do pai esse apoio, tem que ver na figura do pai essa pessoa responsável que vai guiá-la para a maturidade. Vai assim: caramba, meu pai está pior do que eu. E agora quem poderá me defender? Meu pai está mais abalado emocionalmente do que eu com a minha primeira entrada do colégio. Ele continua: hoje em dia, normalmente, os pais choram. É como se esses pais tivessem continuado crianças. Isso acontece porque eles não são capazes de se apresentar como geração acima dos seus filhos. Ele continua. Um segundo problema: os pais boicotam o processo de humanização dos filhos. Como assim? Manter uma criança em satisfação permanente, fazendo por ela tudo o que pede, a impede de ser confrontada com a perda da satisfação completa. Ele continua. O processo de humanização começa pelo entendimento de que jamais haverá a satisfação completa. O seu filho jamais ficará completamente satisfeito. Isso é impossível, só no céu. É esse o curso saudável das coisas. Se os pais boicotam esse processo, podem estar cometendo um erro. Em uma literatura chamada Quero Mesmo Ser Mãe, uma pergunta da autora Maristela Tesseroli, ela também diagnostica 2 coisas. Primeiro problema: as mulheres querem ter filhos, mas não sentem prazer em criá-los. Ela diz: ora, se fizermos uma sondagem rápida à nossa volta, poderemos perceber claramente que a mesma porcentagem de mulheres a quem parece desejável ser mãe permanece muito mais tempo longe dos filhos do que ao lado deles. Quem tem filho precisa encontrar o prazer no cuidado dos filhos. Ela continua. Um segundo problema: o abandono psicológico das crianças. Sabemos hoje, por meio da ciência, que não dá para ter filhos sem dispor de tempo para cuidar deles. Foi o que a irmã Beth compartilhou. E foi o que nós fizemos lá em casa com o nosso segundo filho. O filho precisa da presença constante de um único cuidador. Vamos falar sobre isso. Dizem vários estudos. Portanto, ou nos decidimos pela maternidade consciente e reservamos tempo para cuidar dessas crianças, ou desistimos da ideia de ser mães. Não dá mais para nos escorarmos na ingênua crença de que filhos crescem como árvores. Sabe como é que é árvore? Você vai lá, planta, aí você depois vai lá, joga uma água, vai embora. Volta lá, joga água, vai embora. Daqui a um tempo você não faz mais nada. O que ela faz? Ela cresce sozinha. Crianças não são árvores. Basta você colocá-lo em uma boa escola, pagar-lhe bons cursos, contratar uma boa babá, brincar com ele 10 minutos no tapete da sala, passar-lhe a mão na cabeça à noite, antes de colocá-la para dormir e pronto. Isso não é disciplinar filho. E volto a dizer assim que o filho, ele precisa de um mentor ou de um criador único, que é o quê? Pai e mãe. Quem disciplina e cuida do seu filho não é geração vida, não é a babá, não é a creche.
não é o tio da van. Uma vez nós falamos sobre isso, que a geração criada pelos tios. A mãe arruma, aí a tia, que cuida dele, leva ele lá embaixo. Aí o tio da van pega ele. Chega no colégio, dá para a tia, que cuida dele. No recreio, o tio do futsal pega ele, ou o tio do judô. Quando ele acaba, o tio da van pega de novo, leva lá para o tio da natação. Aí acaba, o tio da van pega de novo, leva para casa. É só tio que cria criança. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Os pais precisam de uma criação, de uma autoridade única. Quem é o quê? Pai e mãe. Pais, simplesmente sejam pais. Você mãe, você mulher, me desculpe, até tenho aqui alguns irmãos diáconos que são policiais que podem me proteger depois do culto. Mas sabemos da necessidade muitas vezes da mãe trabalhar também. Mas digo para você, se você tem a intenção de gerar filhos e cuidar de filhos, sabe que vai requerer tempo de você. E possivelmente você terá que deixar de trabalhar. Não basta apenas ter filhos e mantê-los com bons colégios, com bons sapatos. Estou falando, irmãos, de filhos pequenos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Estou falando que você tem filho já com 24 anos e casado. Mas o problema é que tem mães que querem ser mães, mas na verdade não têm o prazer de cuidar dos filhos e também estão abandonando seus filhos de forma psicológica. Ela continua. O que se sabe é que o abandono psicológico tem gerado uma série de problemas, até então nunca vistos, entre crianças e adolescentes. Cresce, por exemplo, o uso do abuso do álcool e das drogas. Surpreende também os atos de violência e o aumento de casos de estresse e depressão em crianças ainda muito pequenas. E eu volto ao texto do apóstolo Paulo que diz: antes criam os seus filhos, o que mais? Segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem aí, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem os seus filhos, segundo a instrução do Senhor, segundo os conselhos do Senhor. E se você for ler a palavra de Deus e ver as instruções de Deus, você vai ter uma direção de pais como disciplinar com saúde os seus filhos. Agora, para refletir e praticar. Primeiramente, para refletir e praticar, eu tenho para você filhos. Próximo slide, por favor. Filhos, descubram a sabedoria e bênção decorrentes da obediência e honra aos pais. Você, filho, que quem sabe tem sido complacente na obediência dos seus pais, não tem obedecido de coração, aprenda e descubra que há sabedoria e que há promessas de bênçãos decorrentes da obediência aos pais, divinas e naturais. Você, filho, também saiba e hoje reflita e pratique que se existe a necessidade e ainda há tempo, busque o perdão e a restauração da relação com os seus pais. Pastor, eu tenho pais que não são cristãos. Pastor, eu tenho pais que não são desta igreja. O que eu faço? Busque o perdão e a restauração na relação com os seus pais. E lembrem-se, seus pais podem ter falhado, mas o Pai Celeste jamais falhará com você. Pastor, até hoje eu sofro com os danos de ter tido um pai violento, de uma mãe abusiva em sua autoridade e em seu castigo, sua disciplina física. Pastor, até hoje eu sofro com as palavras lançadas pelos lábios dos meus pais em relação à minha vida. Ainda que os seus pais tenham falhado, saiba que Deus nunca falhará com você. E ainda assim, Ele requer que você obedeça. Agora, para os pais, eu lembro aqui de um texto da Maristela Tessaroli que diz: 3 são os fatores primordiais para que uma criança cresça de forma sadia e equilibrada: receber afeto, ter limites dentro de casa e se sentir amada e cuidada pelos pais. Sem esse tripé, dificilmente iremos formar adultos felizes e equilibrados. É um tripé, como nessas câmeras que aqui estão. Qual é o tripé? Esse tripé ele é composto de afeto, limite e amor.
Dê afeto, se importe, ame, mas imponha limites. Você, papai e mamãe, muitos pais e muitos filhos estão sofrendo porque não tem limites. Como tinha um filme, ninguém segura esse bebê. Ninguém segura essa criança. Tem criança, irmãos, aqui na igreja e nos lugares que eu vou, que eu começo a ficar nervoso, me dá comichão. Eu começo a dar um negócio dentro de mim, eu digo assim, o que eu faço? Eu boto o pé na frente, eu agarro ele, eu boto numa sala e tranco. Cadê o pai dessa criança? Não tem limite. Principalmente o primeiro filho. É o lindinho do papai, da mamãe e da vovó. Você está criando um monstrinho, está estragando o seu filho. Discipline, ame, dê afeto e imponha limites para o seu filho. Ele sozinho não vai se achar, ele vai se perder, não esqueça disso. Pais, para terminar, reorganizem suas vidas de forma que seus filhos possam receber afeto, o cuidado e os limites que desejam receber de vocês. Quem sabe você, pai, que deseja fazer isso e criar esse tripé na sua casa, mas acontece que você não tem tempo para isso. Sai de manhã, você vai para o trabalho, de lá para a faculdade, na pós-graduação, aí vai para a academia, aí bate papo com os amigos, chega em casa meia-noite, dá um beijo no filho e vai dormir. Digo para você, os seus filhos não estão sendo disciplinados nem educados. Mude a sua rotina, papai e mamãe, para poder discipular e disciplinar os seus filhos. E por último, sejam intencionais na tarefa de criar os seus filhos, com ensino consistente e disciplina adequada conforme a sabedoria da palavra de Deus. Sejam intencionais. Planejem, façam de propósito, separem tempo, pensem, formem métodos e metas que vocês desejam em Deus, na sabedoria da palavra de Deus, para disciplinar e cuidar do seu filho. Irmãos, a família hoje está entrando em extinção, porque a disciplina entrou em extinção e morreu em muitos lares. Hoje, nós temos visto adolescentes, 16, 18 anos, 15 anos, assaltando, matando, roubando, porque certamente um dos fatores principais é que eles não tiveram pais. Não tiveram pais. Tiveram pais físicos em casa, com nome, pagando as contas, botando comida na mesa. Mas cadê os pais? Que disciplinam, que impõem limites. Que, de alguma forma, disciplinam de forma verbal e, se for preciso, na idade correta, também uma correção física, sábia, coerente, não levada, não feita em emoções, mas racional, para abençoar o seu filho. Por isso, irmãos, o meu desejo hoje aqui com os irmãos é fazer com que nós, família, consigamos viver, você jovem, consiga viver melhor e mais tempo a promessa de Deus para o filho que obedece pai e mãe, a promessa divina. A lei divina é: Deus prolongará os seus dias na terra. Mas além disso tem a lei natural. Se você não obedecer, você vai sofrer e vai pagar o preço, que você não precisa pagar o preço. Você, pai, não se ausente da responsabilidade que é sua. Você é pai, assuma o seu papel, crie os seus filhos, observe as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, para a glória de Deus, e a sua família será abençoada. Nós, pais, não podemos nos esquivar como boxeadores da dificuldade de disciplinar filhos. É difícil? É. Requer tempo? Sim. Requer esforço? Sim. Mas Deus honra os pais que se colocam na brecha pelos seus filhos. E Deus honra a filhos que obedecem incondicionalmente os seus pais. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus?